Olá, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Sena, dando continuidade ao nosso projeto. Você está lembrado que a gente estabeleceu uma meta, né? De resolver algumas questões de alguns vestibulares com o conteúdo visto até agora. Você vai perceber que tudo que a gente viu em sala de aula é que é exigido nos vestibulares. Você está estudando? Você está organizando o seu caderno? Você já memorizou as regras de cálculo de Knox? É bem importante isso, tá bom, gente? Eu sou a professora Elisângela Sena, professora de Química dos terceiros anos A, B e C, da EREM Professor Jordão Emerenciano. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui para você agora uma questão da Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, tá? É uma questão bem interessante, bem curiosa, traz informações, legal de fazê-la, tá bom? Então vamos ver aqui. Olha o texto, que texto bonito, que texto interessante. Uma bateria muito comum utilizada na medicina é o marca-passo, que é colocado sob a pele de pessoas com problemas cardíacos, com a finalidade de regular as batidas do coração. A reação responsável pela produção de corrente elétrica pode ser representada pela reação. Olha lá, pessoal. Olha a reação química aqui, ó, que está presente no marca-passo. A partir dessas informações, indique a alternativa incorreta. Letra A. O mercúrio do óxido de mercúrio sofre uma redução. Letra B. O metal zinco é o agente oxidante. Letra C. A variação do número de oxidação do mercúrio na reação é de +2 para 0. Letra D. O zinco aumenta o seu número de oxidação. Letra E. O mercúrio do óxido de mercúrio recebe 2 elétrons, tá? Então, vamos lá. Quais são os conhecimentos prévios que eu preciso para resolver essa questão? Bom, essa questão você vai precisar de conhecer como determina o número de Knox. E para isso, as regrinhas, aquelas regrinhas que foram coladas no seu caderno. Tá lembrado disso? Segundo ponto que você vai precisar é determinar o Knox dos elementos, tá? Você precisa desse conhecimento. Terceiro conhecimento, saber estabelecer comparações, comparar números, tá? Quarto conhecimento que você precisa ter firmeza na definição de oxidação e redução, tá? Você precisa do quinto conhecimento para essa questão, ter firmeza na definição de agente oxidante e agente redutor, certo, pessoal? Esses conhecimentos precisam estar organizados na sua mente, na sua memória, no seu caderno, tá bom? E com esses conhecimentos, você resolve uma questão como essa. Então, com vocês, uma questão da PUC Minas Gerais, tá? Você conhece alguém que usa marca-passo, tá? O marca-passo, a gente vai conversar melhor sobre ele nas aulas de pilhas, tá? Mas ele é utilizado, tá? Para, como diz o nome, como sugere o nome, marca-passo. Ele organizar, ele vai ritmar o coração, tá certo? No compasso certinho, tá? Então, mais tarde, aguarde um pouquinho, que a gente, com as aulas de pilhas, vai ter uma aula específica sobre marca-passo. Prometo, tá bom? Então, vamos em frente. Aqui, ó. Óxido de mercúrio reagindo com zinco e a água, produzindo hidróxido de zinco e mercúrio, tá? Vamos lá determinar os NOx, tá? Bati o olho na reação química, já percebi que tem substância simples.
E a regrinha diz: o elemento químico que se apresenta sob forma de substância simples numa equação química tem seu NOx igual a zero. Então, zinco metálico, ó, substância simples, NOx igual a zero. Aqui, ó, mercúrio está se apresentando sob uma forma de substância simples, seu NOx igual a zero. Tá bom? Vamos em frente. Regrinha. O elemento oxigênio normalmente tem NOx igual a -2. A soma de todos os NOx é igual a zero. Se aqui é -2, o NOx do mercúrio só pode ser +2. Tá vendo como foi rapidinho? Agora o zinco. Olha lá, tá? O elemento zinco, ao formar compostos iônicos, tá na regrinha, ao formar compostos químicos, tá? Ele tem um NOx igual a +2. Se você não quiser memorizar a regrinha, tá? Só é você fazer aquele raciocínio que eu ensinei na primeira questão. A carga de um é o índice do outro. Lembrando que os metais são sempre os cátions, tá? Bom, primeira etapa concluída. Eu consegui sinalizar os números de oxidação. Qual a próxima etapa? A próxima etapa é identificar o elemento químico que oxidou e o elemento químico que reduziu, tá bom? Para isso, eu preciso ter a habilidade de saber comparar números, tá? Então, vamos lá. O mercúrio. Ele começa a reação química com NOx +2 e ele termina a reação química com NOx 0. Observe, no elemento mercúrio, houve uma variação de NOx. Foi de +2 para 0. Eu começo com +2, termino com 0. Essa variação foi uma variação que teve uma tendência a diminuir. Se o número de oxidação diminui, o elemento químico está sofrendo a redução. Foi. Agora a gente vai para o zinco. O zinco, tá bom? Aqui, ó. O elemento zinco, ele começa a reação com NOx 0 e termina a reação química com NOx +2. Houve uma mudança de NOx. Neste caso, a mudança foi no sentido de aumentar. Eu começo com 0 e termino com +2. Então, houve um aumento do número de NOx. Se houve um aumento, está acontecendo a oxidação, pessoal, tá bom? Bom, feito isso, vou para o texto. Presta atenção, tá? Presta bem atenção agora. A partir dessas informações, indique a alternativa incorreta. Observe que você está procurando a alternativa incorreta. Se são 5 alternativas, tá? Você está buscando a alternativa incorreta, então 4 alternativas vão estar corretas. Então, tenha muito cuidado. Mas eu faço aqui uma observação importante. Esse tipo de questão aqui, ó, onde o aluno tem que buscar a alternativa incorreta, já está em desuso. Você sabia disso? Então, atualmente, as questões sempre estão buscando as alternativas corretas, tá? Essa questão aqui provavelmente deve ser uma questão antiga, tá? Mas nem por isso, por ela ser antiga, a gente não faz, tá? Vamos em frente, tá? Então, veja, o mercúrio, do óxido de mercúrio, sofre uma redução. Volte para a reação. Olha lá, o mercúrio do óxido de mercúrio começa a reação química com NOx +2 e termina a reação química com NOx 0. O NOx diminuiu. Sim, se o NOx diminuiu,
houve uma redução. Então, aqui está correto, tá? Não me interessa, porque eu estou buscando a alternativa incorreta. Passo para a próxima, letra B. O metal zinco é o agente oxidante. Vamos falar um pouquinho sobre agente oxidante, tá? O agente oxidante é aquele elemento químico que sofre a redução, tá? Então, vamos verificar se o zinco, ele sofre a redução, tá bom? Vamos ver, tá? O metal zinco é o agente oxidante. Lembrando que o agente oxidante é aquele elemento que sofre a redução, tá? Olha lá o zinco. NOx 0, quando começa a reação química, e passa para o NOx mais 2, quando termina. 0 e mais 2, vamos comparar? De 0 para mais 2, houve um aumento de NOx. Se houve o aumento de NOx, o elemento zinco ele sofre a oxidação, tá? Se o elemento zinco sofre a oxidação, ele é o agente, tá? O zinco, ele é o agente redutor, porque ele sofre a oxidação, tá bom? E olha o que está dizendo aqui. O metal zinco é o agente oxidante. É como se ele estivesse dizendo para a gente que o zinco sofreu a redução, tá? Então, aqui, ó, está incorreto, tá bom? Vamos continuar, tá? Daqui a pouco eu marco a alternativa certinha para você. Vamos continuar. Precisamos aprender, precisamos reforçar aquilo que aprendemos, tá bom? A variação do número de oxidação do mercúrio na reação é de mais 2 para 0. Olha lá o mercúrio. Começa a reação química com NOx mais 2, termina em 0. Então, está correto, tá bom? Passo para a próxima. O zinco aumenta o seu número de oxidação. Vamos dar uma olhada? Começa com 0, termina com mais 2. Correto? Tá? Letra E. O mercúrio, do óxido de mercúrio, recebe. Olha essa palavra tão importante para a gente. Deixa eu só grifar aqui. Recebe 2 elétrons, tá? Quando eu percebo que tem essa palavrinha recebe, então eu associo a redução. Porque a redução é receber elétrons, tá? Então vamos lá. O mercúrio do óxido de mercúrio recebe 2 elétrons. Mercúrio vai de mais 2 para 0, tá? Tá ocorrendo a redução. É esse elemento aqui, ó, que recebe os 2 elétrons para se transformar na sua forma elementar. Então, está correto também. Mas nós estamos procurando a alternativa incorreta, que neste caso foi a letra B, tá bom? Gente, e aí? Deu para entender? Deu para tirar aquela dúvida? Compreendeu melhor? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Beijos para vocês. Tchau!